Spidercast, o podcast de cultura geek. Saudações, sejam bem-vindos a mais um episódio do Spidercast. Eu sou o jornalista Alfredo Carvalho e hoje tenho o prazer de receber aqui no programa o quadrinista e criador de conteúdo Lorde Lobo do canal Grandes Heróis BR, que também é responsável pelos personagens Penitente e o Star, que esse em específico é muito inspirado nas obras de Tokusatsu. Grande Lobo, como vai você, mano? Fala, Alfredo, beleza? Prazer retornar aqui ao teu programa. E é isso aí, né? É importante a gente estar sempre agitando a cena cultural nerd aqui do nosso país e cada um fazendo sua parte aí. Então é muito importante esses caminhos que são fornecidos para que a gente possa trilhar e chegar até mais ouvintes, chegar o pessoal que possa vir a se interessar pelo tema. Então, muito obrigado pelo convite novamente. Tamo junto aí, cara. E é interessante o que você falou, né? Porque quem é criador de conteúdo sabe, né? A gente faz um trabalho de formiguinha, né? É cada dia construindo aquele pouquinho e esse pouquinho vai se acumulando com o passar dos dias, né? Até tentar chegar em algum lugar, né? Você já tá na caminhada há mais tempo do que eu, né? Mas eu tô aí, vai fazer um ano agora também com o podcast. E a gente sabe que a gente faz isso porque a gente gosta. Mas assim, se fosse esperar algum retorno disso, o retorno ele é bem cansativo e às vezes ele é quase nulo. Infelizmente isso é a maior verdade, né? O retorno, principalmente para o meu nicho, por exemplo, né? Que meu canal é muito nicho do nicho, né? Então, para mim tem sido muito difícil, né? Esse ano agora, né, alguns dias atrás, nós completamos 4 anos de canal e o retorno é bem lento, né? Tanto que com 4 anos de canal, recém 3.300 inscritos no canal, né? Ainda assim, tendo que lidar com as dificuldades do próprio YouTube, por exemplo, né? Que é o fato de que o canal já é monetizável, mas eu nunca consegui receber um centavo sequer do YouTube, né? Tamanha burocracia que eu não consegui vencer. Então, fora essas questões, né? Tem também a questão da valorização por parte do próprio cenário, né? É uma coisa que vem lentamente também, né? Certeza. A gente vai falar mais sobre isso durante o bate-papo, mas deixa eu avisar primeiro o pessoal que nos escuta que este episódio ele é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acessem o site e usem o nosso cupom de desconto presente no link da descrição, porque o herói brasileiro veste Canicos. Você não tá aqui pela primeira vez, então você já meio que sabe disso, mas a gente tem uma tradição porque quem nos escuta é um bando de nerd e eles querem indicações. Então o que você tem consumido aí nos últimos dias que você pode estar indicando pra galera? Olha, cara, eu tenho consumido muita coisa, né? Até porque o meu canal, parte do meu trabalho é essa, né? É ler as HQs que chegam até mim, a maioria absoluta delas de super-heróis brasileiros e indicar para o pessoal, né? E tirando já os consagrados, né? Quem são os consagrados, né? O pessoal que já está nessa luta há mais tempo, como o Lancelot Martins, com o seu catalogador de universo, o próprio Hugo com o seu Betamax, né? O Hugo Máximo com o seu Betamax. Temos também o Adriano Sapão com o seu Espartano, exato. Tem o Rafael Tavares com os Invictus, né? Tem o Ron Freire com o Grimório e tantos outros, assim, né? O Alan Yango com o Máximos. Mas eu gostaria de falar hoje aqui, indicar para as pessoas procurar os quadrinistas novos que estão chegando com tamanha responsabilidade, né? E nesse sentido eu posso citar alguns como o Igor, né? Deixa eu só dar uma conferida aqui. Igor Menezes, que é criador do Imortal Kalimor. legal. O Imortal Kalimor era um personagem que já vinha sendo explorado, é um anti-herói, né, que já vinha sendo explorado por forma de livro. Já teve uma trilogia de livros e agora está chegando, já saiu 2 edições
E em breve está saindo a terceira edição em quadrinhos, o Imortal Kalimor. Fora isso também, eu gostaria de indicar uma leitura muito legal, que é o Espectro Ancestral. Foi um lançamento recente também do Felipe Barros. Então, dois quadrinistas que estão chegando agora, né, e já estão chegando de forma muito responsável, mostrando um trabalho de excelência, né, um trabalho de qualidade, com a preocupação de agradar o público. Né? E isso me faz lembrar, por exemplo, de uns 6, 7 anos atrás, quando chegou entre nós também Rodrigo Piet, né, Uhum. com o seu blindado. Né? Então, nós podemos dizer que a safra de quadrinhos nacionais tem sido muito boa, com muita gente qualificada chegando. Né? É, você falou aí desse lance de novos quadrinistas chegando, né? E você também já foi novo algum dia nessa área, né? Você também já foi um iniciante, né? E eu gostaria de saber de ti, né? Qual que é o principal desafio hoje para uma pessoa que quer criar quadrinho brasileiro e ela quer entrar nesse nicho? Quais são as dificuldades que ela pode enfrentar e o que que ela deve ter em mente para poder ser bem sucedido naquilo que ela está tentando fazer? Muito boa pergunta, né? Só para a gente entender, né, a diferença de como era no meu tempo para hoje em dia, né? Bom, eu comecei em 1992. A internet era uma coisa que não existia ainda, né? Então, na minha época, a maior dificuldade era achar outras pessoas que faziam isso também, né? Então era quase que a gente se achava único, né? Então é comum quando se fala no começo, quando se entrevista algum autor, ele dizer que os mais antigos diziam, eu achava que eu era o único que fazia quadrinhos de super-herói, né? Então na minha época era a questão da dificuldade de trocar uma ideia com artistas que faziam o que tu faz também, que fazem o que tu faz, né? Uhum. Hoje em dia eu vejo que está tudo muito mais tranquilo no sentido de acesso à informação, Sim. né? Então, mas por outro lado, eu vejo que apesar disso é tanta informação que essa galera mais nova, alguns têm dificuldade de selecionar a fonte correta, né? Então, às vezes, eu vejo eles meio perdidos. Eu chego a pensar como que esses caras novos, por exemplo, toda semana me procura alguém em particular e diz como é que eu faço para criar um super-herói brasileiro. Eu acho essa pergunta muito estranha, né? Mas É meio visto que esquisito, né? Tipo, porque não existe uma receita de bolo, né? Não é assim, né? Então, mas mesmo assim tem muito conteúdo na internet. Eu acho que então o grande desafio hoje em dia, são criar um conceito que não seja muito batido. Isso é uma dificuldade. Outra grande dificuldade que eu tenho percebido por parte dos novos autores é a nomeação desses personagens, né? Sim, o nome, como vou batizar esse meu personagem? Porque tem muito nome já em uso. Então, antes de nomear um personagem, tu precisa fazer uma. Por exemplo, eu vou inventar um personagem aqui, vai ser o Capitão Picolé. Eu ah, tenho que pesquisar no Google se já não existe um Capitão Picolé, porque se eu não pesquisar, no mínimo estarei sendo irresponsável, né? Então sim. eu acho que essa tem sido a maior dificuldade que eu vejo hoje em dia, selecionar a fonte de informação, tentar criar algo que seja realmente novo e nomear, né, o personagem. E eu tava conversando até na semana passada, né, com os amigos do Papo Quadrinheiro, né? E eu até fiz esse questionamento pra eles, né? Porque há muitos anos atrás, assim, eu lembro que se a gente fizer uma pesquisa e tudo, a gente encontra personagens nacionais bastante renomados, né, no quadrinho, não só super-heróis, mas personagens em geral, né? Mas hoje eu vejo que o quadrinho nacional ele tá presente, muito presente na internet. A internet tem ajudado muito isso, muito por conta também de campanhas em cartazes e tudo mais, né? Mas parece que não dá uma impressão de que como se tivesse sumido, só que ele não sumiu, ele esteve sempre lá. Quem acompanha tá sempre sabendo as novidades, mas, tipo,
tem uma dificuldade de levar esse material para o público geral, para as grandes massas, né? Na sua visão, você acredita nisso? E se acredita, você acha que existe uma solução para resolver isso, para levar esse material para grandes públicos? Olha, Alfredo, isso sempre foi a nossa maior dificuldade, né? A questão que a gente chama de distribuição, ou seja, distribuir os nossos produtos e fazer com que ele chegue até os leitores, né? Os possíveis leitores. Então, como é que eu vejo? Alguns colegas ainda são saudosistas com a questão das bancas, né? Sim. Eu costumo dizer que eu não tenho saudade nenhuma da época das bancas. Por quê, Alfredo? Porque antigamente a gente imprimia as revistas, mas dificilmente conseguia chegar até uma distribuidora nacional, tipo uma Fernando Chinaglia da vida, né? Por quê? Porque eles exigiam uma tiragem de no mínimo 20 mil exemplares, te cobravam um valor altíssimo, né? A distribuição, se fosse feita de verdade, chegava nas bancas e ficavam em lugares não acessíveis para os leitores, na maioria das vezes, né? Então era uma coisa muito, muito ruim, muito desgastante, era dinheiro colocado fora. Hoje eu vejo a coisa com uma situação um pouco melhor, por quê? Porque esse anonimato sempre nos perseguiu, né? A gente sempre teve leitor restrito, um público leitor restrito, né? Mas hoje em dia, né, desde o advento da internet, a coisa vem sendo um pouco mais acessível para nós, no sentido de que, por exemplo, uma rede social, né? Nas minhas redes sociais eu não tenho apenas quadrinistas, né? Eu tenho pessoas que me seguem das mais variadas, dos mais variados setores profissionais, digamos assim. E ali eles acabam conhecendo, sabendo que eu faço histórias em quadrinhos, né? Então isso e acaba gerando novos leitores. E por que eu te digo que hoje em dia está melhor? Por exemplo, agora em 2021, final de 2021, eu lancei uma campanha de arrecadação para um projeto bem audacioso que foi o álbum, né, o almanaque do meu personagem principal, que é o Penitente, né, um anti-herói de histórias em quadrinhos, né? E ali eu quis fazer um teste com esse ano, agora em 2023, o Penitente completou 15 anos desde sua primeira edição lançada, né? E só que em 2021 eu me propus a fazer um teste com o personagem e lancei esse projeto audacioso, onde eu queria imprimir 1000 exemplares de um almanaque no formato americano, ou seja, 17 centímetros de largura por 26 centímetros de altura, 164 páginas e totalmente em cores. Para isso, na época, eu solicitei via Catarse R$ 19.800. Bom, depois de uma campanha de 60 dias, chegamos no resultado final de 22.000 e eu acho que 22.900. Boa. Então, né? Então assim, ó, eu posso te assegurar que não foi porque as pessoas nos acusam assim, eles fazem quadrinhos para os outros quadrinistas ler. Se eu fosse contar apenas com os quadrinistas, eu acho que eu não tinha arrecadado nem um terço desse valor, né? Então, com certeza, o meu público, o público do Penitente, é muito além do que eu imaginava até, né? Então, é sinal que hoje em dia eu enxergo a coisa melhor. Eu prefiro enxergar até dessa forma, que é uma coisa que me faz acreditar que devo continuar trabalhando, né? Certeza. E você falou um ponto aí interessante, né, da questão de outros quadrinistas apoiar e tudo mais, só que eu conversei com isso quando o Emir Ribeiro veio aqui, eu acho que bem no comecinho do Spidercast, né, falando sobre essa questão de cartaz e tudo mais. Ele falou, olha, quem é quadrinista, né, normalmente já tira do próprio bolso para poder publicar a sua obra, né, você deve saber disso muito bem, mas tipo, quando lançam campanha nos cartazes, às vezes fica aquela coisa, o quadrinista vai lá e apoia o meu projeto. Só que quando ele lança dele, eu também me sinto na obrigação de apoiar. Então fica uma troca de figurinhas, acaba que dá na mesma. Então, nesse ponto que você falou, é importante que você tenha um apoio que vai além dos quadrinistas, para não ficar só essa troca de figurinha, para de fato ter um retorno. Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Ainda que eu acho importante
essa auxílio mútuo, né? Afinal de contas, foi isso que sempre nos manteve existindo. Foi Sim. justamente esse um dá a mão para o outro, um ajuda o outro, né? E então isso eu acho essencial para que consigamos nos manter produzindo. Porém, é isso mesmo que tu falou, né? A gente necessita, é o tal romper a bolha, né? Como Sim. costumamos falar, né? É, Isso é com cer extremamente necessário. Com certeza, com certeza. E, tipo, você falou até de tiragens físicas e tudo mais, mas você acredita que hoje, na época que a gente vive, tal, um formato digital, ele também pode ser uma saída viável, principalmente para quem está começando? É, tudo bem que a gente não tem ainda leitores de quadrinhos digitais como o Kindle, né, que ainda não é muito bom para quadrinhos, mas talvez se em algum momento surgisse um leitor de quadrinhos digitais, você acha que poderia ser uma boa saída neste ponto? Então, Alfredo, é uma coisa que eu estou tentando me educar para isso, né? Como eu sou leitor da antiga, né? Como eu falei, comecei em Uhum. 1992 a publicar profissionalmente e hoje, esse ano, em janeiro desse ano, completei 50 anos de vida. Eu ainda sou então um leitor acostumado com o material gráfico, né? O impresso, mas estou tentando cada dia mais aprender a ler no monitor, mas não é algo que me agrada ainda. Eu não tenho Sim. uma leitura natural, eu tenho que me forçar a ler. Porém, por exemplo, na Digital Comics, que é uma plataforma de leitura online, né, de quadrinhos, né, na Digital Comics, eu sei que as edições um, 2 e 3 do Penitente estão lá como as mais lidas, né? Eles estão lá na playlist, não sei se é esse o termo correto, mas estão lá na parte das mais lidas. Então isso sim é importante, né? E principalmente para essa nova geração, eu acho que é fundamental, porque eles já nascem conectados, né? Então a relação deles com a internet é muito mais natural do que a minha, do que as dos mais antigos. Mas eu acho que sim, sim, é um caminho que vai ser muito importante de ser explorado. Eu não acredito na substituição, né? Sim. Porque se a gente vai pegar quando lançaram. Antigamente eram as rádios, depois lançaram o cinema, o cinema vai acabar com a rádio, depois chegou a televisão vai acabar com o cinema, depois chegou a internet vai acabar com a televisão. E tá tudo aí, principalmente o rádio continua firme e forte, uma mídia maravilhosa, que não acabou porque chegaram outras, né? É, o rádio, neste caso, ele se adaptou, né? Exatamente. As coisas se adaptam. E eu acho que essa questão do quadrinho, né? O que tá faltando ainda é um dispositivo próprio para isso, né? Porque, por exemplo, para caso de livros, né? O Kindle, eu tenho um aqui, ele é muito bom, porque Sim, ele é um dispositivo próprio para aquilo. Você não tem aquela luz do celular, do monitor na sua cara, nem nada, né? Tipo, o sim. negócio parece realmente uma folha de um livro. É muito bom mesmo. É É, incrível. só que para quadrinhos, para imagem, ele ainda não é muito bom. Se algum momento surgir um dispositivo que fosse muito bom para quadrinho, talvez fosse pontapé inicial para isso aí. Não só para o Brasil, né? Mas para o mundo em geral. Eu acreditava que a Kindle teria essa visão, né? Pelo menos os fabricantes do Kindle, eu não sei se a empresa se chama Kindle, agora não me É lembro. a Amazon. Né? A Amazon, né? Então É. eu imaginava que a Amazon teria esse insight, né, de perceber que a leitura seria fantástica, né? Se funciona para livro, se eles mantivessem esse tipo de qualidade que realmente parece que a gente está ali com, pô, porque não causa aquele cansaço nos olhos, né? Então eu acho que seria fantástico se eles adaptar, se eles viessem a adaptar esse tipo de coisa para leitura de quadrinhos também, né? Porque por enquanto que a gente conta é com plataformas, né? Sites de leitura, né? Sim. E aí nós temos algumas opções aí. Mas uma coisa que eu percebi agora, que eu não toquei no assunto, foi uma coisa importante que tu falou lá no início, tu me perguntou, né, como fazer, como chegar e tal, e para ter um relativo sucesso, né? Bom, é importante a gente dizer que a questão do sucesso é muito subjetiva, né? Porque para algumas pessoas o sucesso é
significa o dinheiro e a fama, e Sim. para outros, o fato de eu conseguir lançar periodicamente os meus trabalhos, chegar sempre publicando, é também um sucesso. E nesse quesito, por exemplo, eu encaro que estão fazendo sucesso o próprio Hugo Máximo, que Sim. toda mês chega uma nova edição do seu personagem, o Betamax, né? Então é uma revista mensal, impressa, né? E o Anísio Serra Azul, que voltou a publicar, e todo dia 5 de cada mês também chega uma edição impressa do seu trabalho. Isso com certeza é um sucesso pessoal desses caras. O meu sucesso é um pouquinho mais demorado. Tu vai perguntar, Lobo, a tua tiragem é mensal, é trimestral, é semestral? Eu vou te dizer, é de vez em quando, né? A minha, essa é que é a verdade. Mas esses, e ainda assim, é um sucesso cada vez que eu lanço, né? Então eu tenho aquela satisfação, aquela, nossa, consegui, sabe? E é o meu sucesso próprio, né? Então essa coisa do sucesso é muito relativo. Por exemplo, se uma pessoa publicar uma página por semana na internet, eu tenho certeza que é um sucesso também, né? Então é isso eu tinha esquecido de falar, mas eu acho muito importante para que sirva de incentivo, né? O sucesso, pelo menos a medida do sucesso, é algo muito relativo, muito pessoal, né? Sim, faz todo sentido. Aí você ter um público, alguém que tá ali esperando. Você sabe que quando lançar aquilo, vai ter leitores para aquilo. Vai ter uma pessoa que tá ansiosa para ver como é que aquela história vai se desenrolar. Exatamente. Nesse sentido, por exemplo, a gente pode novamente citar o mestre Emir Ribeiro. Eu nasci em janeiro de 1973. Poucos meses depois, eu acho que 2, 3 meses depois, estava estreando em página de jornal as histórias em quadrinhos da Velta. Então a Velta nasceu no mesmo ano que eu, 1973, e está aí sendo publicada até hoje. Isso não é sucesso? É claro que é, né? Agora, se vir alguém e querer forçar a barra, mas ele não ganha os milhões que o fulaninho lá dos Estados Unidos ganha, querer comparar, por exemplo, com Stan Lee, ou seja lá com quem for, meu amigo, por favor, né? Não, cada um tem o seu sucesso, cada um, mas com certeza estar há 50 anos publicando a mesma personagem, eu chamo de sucesso. Com certeza, sem sombra de dúvidas. E só para dar um aviso aqui para a galera que nos escuta, é muito importante que vocês tenham escutado antes também o episódio anterior com o Lorde Lobo, né? Onde lá ele conta toda a história de como ele criou o Penitente, como ele se envolveu com os quadrinhos e tudo mais. Esse aqui é um episódio que continua aquele papo, tá? Então de repente vocês podem falar assim: ah, mas você não perguntou isso, tá lá no outro episódio, tá bom? Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. E eu quero citar um outro ponto aqui, né? Que foi um personagem que surgiu após aquela nossa conversa, após aquele nosso bate-papo. Eu não sei se você já tinha ele antes, né? Mas eu vi você divulgando ele depois disso, muito tempo depois disso, que é o Star. Ele tem muita inspiração no Super Sentai. Ele é totalmente inspirado nisso, né? Eu queria justamente criar um tokusatsu, né? E tanto que o Star, o slogan dele é o Super Sentai de um homem só. Para quem está nos ouvindo, se por acaso não sabe o que significa Super Sentai, é super grupo de herói Sim. japonês, né? Então, Super Sentai. E qual é a característica do Super Sentai, né? Aquele 5, 6 personagens, né? Cada um com sua roupa ou armadura colorida. Então tem o Super Sentai, tem ali o soldado, o guerreiro vermelho, o guerreiro amarelo, o guerreiro azul, o preto, e seja lá que cor que for. O Star, a história dele começa justamente com um grupo desses, né, eles eram chamados os patrulheiros estelares, sendo vencidos. Eles são dizimados por uma horda invasora, né? Só que um deles sobrevive. E aí o que ele faz? Ele junta
os amigos mortos, né? E retira deles os pedaços que ainda funcionavam das suas armaduras. Então ele refaz uma nova armadura com o que sobrou das armaduras dos colegas. Portanto, ele tem um braço azul, o outro braço amarelo, o peitoral e o capacete vermelho, o abdômen e as costas branco, uma perna verde e outra perna rosa. Então, o STAR, e é importante dizer, STAR é uma sigla, S.T.A.R. STAR significa suporte tático avançado de retaliação. Tá? É isso que significa STAR. Então, é STAR, o Super Sentai de um homem só. A primeira edição já foi totalmente escrita pelo Chris Stussy. Ela já foi totalmente desenhada e agora está sendo arte finalizada pelo Kiko Maurice e será colorida pelo Alan Emanuel. Então, cara, está ficando maravilhoso. Eu pensei que depois do Penitente eu não ia conseguir criar um outro personagem que tivesse o seu universo próprio. Mas nasceu o Star. E eu tô muito, muito, muito empolgado. Quem me conhece, Alfredo, sabe que alguns anos atrás, e eu sempre digo, cara, assim, ó, ignorância tem cura. E as pessoas não acreditam nisso, né? Então, preconceito tem cura. Porque se eu for lá mais uns anos atrás, principalmente lá em 1992, quando eu comecei a minha carreira no jornal como jornalista ilustrador, eu acreditava que super-herói brasileiro não dava certo. E eu peguei todos os meus heróis e transformei em heróis de humor, porque eu acreditava que isso que dava certo no Brasil. Então eu tinha também esse mesmo preconceito de achar que super-herói não dava certo. Os anos passaram e eu vi que dava para fazer super-herói no Brasil, porém eu tinha um outro preconceito que eu dizia que eu não gostava de mangá. Eu não gostava de anime, né? E eu dizia, eu jamais vou fazer um mangá. Só que eu não sei por que cargas d'água, aos 48 anos de vida, eu fui apresentado, ou eu fui chamado, digamos assim, ao universo dos Tokusatsu e tive que correr atrás. Estou correndo atrás, cara. Para ter uma ideia, eu não assistia Power Rangers, eu não Sim. assisti. Eu era muito antigo, então a minha referência de Tokusatsu era Spectrum Man lá, os antigos. Eu vi em preto e branco, né, cara? Mas, cara, me apaixonei pela linguagem e tô caindo dentro, assim, com uma pesquisa séria. Voltei. Sabe quando a gente volta a estudar depois de velho? É isso que eu Sei. tô fazendo, cara. Tô comprando material sobre Tokusatsu, tô estudando Tokusatsu, eu tenho, graças a Deus, eu tenho uma assessoria técnica muito boa do próprio Chris Stussy, os guris com quem eu me consulto, estão me ensinando. Eu não sabia nem os termos, cara. Eu não sabia o que significava um mecha, eu não sabia o que significava. Era assim, cara. A questão de 2, 3 anos atrás. Então, o problema do Tokusatsu aqui no Brasil, né, é que, primeiro, a grande maioria do público vai conhecer o material que foi americanizado, que é os Power Rangers. É a Sim, grande sim. marca, né? Porque, pra quem não sabe, né, Power Rangers nada mais é, né? Os caras pegam as filmagens do Super Sentai japonês, só troca ali os atores, né? Cria uma história, uma outra história, mas as cenas de luta são as japonesas. Né, de uma outra série que usa aqueles mesmos uniformes, aqueles mesmos personagens, né? Mas aqui no Brasil praticamente a gente conhece mais o produto americano. Os produtos japoneses, eles são mais ligados à nostalgia, né? É uma matéria que o Sim. pessoal lembra mais da infância, né? Eu fui assistir Tokusatsu, na época eu nem conhecia por esse termo, né? Lá nos anos 90, ali na Manchete, já era Sim. praticamente a última leva de Tokusatsu que tinha aqui no Brasil, né? Com Kamen Rider, tinha Maskman também, Jiraiya, essas coisas assim, mas tipo, Sim. eu Lion confesso, Man, né? Pô, Lion Man, Lion Man é clássico, mais né? antigo ainda. Eu gostava do Metalder, cara. Gostava muito. Era dos que tinham, o que mais me chamava atenção era o Metalder. Então, e tipo, esse material eu peguei ele já meio que tarde, né? Tipo, eu sou de 89, né? Então, tipo, anos 90, Sim. tudo, quando eu peguei, o negócio já tava meio que acabando aqui no Brasil. Acabando no Brasil, no Japão continua até hoje. Mas Sim. eu confesso que é um assunto que, assim, eu não tenho.
muito conhecimento a respeito, mas eu acompanho muitos criadores de conteúdos que já, inclusive, já até vieram aqui no programa, né? O Danilo do canal Tokudok, o pessoal da Resistência Tokusatsu, né? E eles sim são, assim, tipo, bem entendidos. E aí eu passei a entender mais esse assunto muito por É, influência deles. Mas também é sim. uma coisa que também, assim, tipo, eu tenho um conhecimento muito vago. E me chamou Eu muita também. atenção a sua obra do Star, cara. Eu achei essa, tipo, a ideia muito Então, original. então, cara, porque o que acontece? Antes do Star, eu estava trabalhando na criação de um outro personagem chamado Motoboy. Sim, Motoboy, Uhum. porque ele seria um rapaz que andaria com. Ele teria um mecha, um mecha de no máximo 3 metros de altura, né? Que era a sua moto. Então a moto dele viraria um mecha, né? E e na época, cara, eu fiz algo que eu nunca faço, que é dividir criação, né? Eu sempre crio meus personagens eu mesmo. Mas na época eu propus a um desenhista, né? Vamos criar junto, 50% meu, 50% teu. Eu criei toda a história, ele criou o visual e a gente estava começando a produzir, mas de repente, não mais que de repente, para usar, eu sempre quis usar esse termo, o desenhista disse que não faria mais, que não queria mais, ia parar, precisava parar, e se um dia voltar, seria só em 2024, por aí e tal. Isso me deixou muito desiludido, né? Mas eu queria muito estar no meio dos tokusatsu brasileiros, né? E aí, cara, eu no meio. E quando eu fico triste, Alfredo, é quando mais crio coisa. Cara, é impressionante. Quando eu fico triste, a minha mente parece que tenta me compensar a tristeza e acaba. E Uhum. aí surgiu a ideia do Star. Mas aí, cara, de todas as minhas pesquisas, eu nunca tinha visto isso. Um Super Sentai, um homem, um guerreiro ali, que tivesse todas as cores do grupo, né? Num só. E aí, quando eu criei, eu fui me consultar justamente com alguns produtores de conteúdo relacionado ao Tokusatsu. Então eu procurei o Boni, né, Boni, gente boa. Do Resistência Tokusatsu. Eu procurei também o, o, o Sovica, da Taverna do Sovica, e mostrei para eles a minha ideia. Ó, quero criar um personagem assim, assim, assim. Ele vai ser todos em um só, ele vai ter todas, cada parte do corpo dele é uma cor. Eu não, a pergunta-chave foi: o que vocês acham dessa ideia? E a pergunta número 2 foi: eu não estou desrespeitando os tokusatsu, o gênero tokusatsu? E aí os caras, ambos me disseram, perguntei para cada um sem um saber do outro, né? Uhum. Perguntei para algumas outras pessoas. E todos me disseram, não, Lobo, tu não estás desrespeitando o gênero e, cara, nem os japoneses pensaram nisso. Então, cara, aí eu fui com tudo, né? É, eu acho que uma coisa que não é desrespeito de forma alguma, né? Mas eu acho que o que pega um pouco é porque Tokusatsu normalmente é uma obra mais voltada para o público infantil, né? Por mais que aqui no Brasil a gente tenha uma galera mais velha que acompanha, mas lá é um produto feito para criança mesmo, né? Então eu acho que por ter essa ideia de ser um personagem que tipo, pô, a equipe do cara morreu, aí o cara Então, pegou o ré. Pegou o resto é uma coisa mais pegasse bem. madura, né? Pegasse bem. Ele, nesse quesito, eu quero fazer. Até porque sempre nos cobram assim, pô, mais do mesmo, o autor nacional não tem criatividade. Então eu estou mostrando uma coisa que é inspirado no Tokusatsu, mas claro, um Tokusatsu bem abrasileirado e vindo de um autor de um anti-herói, né? Sim. Então eu trabalho com esse tipo de drama, com esse tipo de dor, né? Então, com certeza, o Star não poderá também ser lido por criança? Poderá, mas não será recomendado para crianças, né? Com isso, com certeza, Alfredo, tu pegou assim, ó, certeiro na tua observação. Sim, é porque tipo, eu já tentei acompanhar algumas dessas séries, né? E assim, eu não desmerecendo elas, né? Mas, pô, não era pra mim. O público-alvo claramente ali não era eu, né? Então, Então, exatamente. eu acho interessante ter uma parada dessa, porque, tipo, com certeza, eu sou um público-alvo dessa obra. É. Eu digo a minha faixa etária, por exemplo, né? Sim, sim, sim. Mas, É. cara, você falou que tá planejando o lançamento deste personagem aí, né? Da HQ desse personagem. O que, que o público leitor pode esperar daqui pra frente? Então, cara, o público pode esperar uma leitura profunda, um personagem interessante, com muita base e um personagem bem profundo,
né? Com muitos dilemas, muita dor, né? Então, e de começo, o leitor não saberá qual é o herói que sobreviveu. Tem isso, Hum. né? Eles eram um grupo de seis, se eu não me engano, e o leitor não saberá quem sobreviveu, né? Quem é que está por trás do uniforme do Star. E esse mistério vai ser algo que vai permear boa parte da história, né? As primeiras edições, depois será revelado quem é o sobrevivente. É o tipo de coisa que segura uma obra também, cara. Por exemplo, quem já está acompanhando o meu trabalho e tal, eles vieram, Lobo, tu tá fazendo algo que foi feito, por exemplo, nas Tartarugas Ninjas, né? Quando Sim. só sobrou um, né? E aí e os leitores não sabiam quem era que tinha sobrevivido, né? É basicamente isso. De início eu não vou entregar ainda para o leitor quem é o sobrevivente. Você tá há quantos anos com Grandes Heróis BR mesmo que você falou? 4 anos? 4 anos, cara. E claro, no início o canal chamava Lorde Lobo Studio, né? Então, tanto que eu fazia as resenhas e dizia diretamente do Lorde Lobo Studio, né? Então, antigamente o canal carregava o meu nome artístico, né? Mas quando chegou a 1.000 inscritos, o canal ganhou sua própria identidade e passou a se chamar Grandes Heróis BR. Mas a gente já está nessa luta há 4 anos. Fizemos agora, no início desse mês aqui, fizemos 4 anos de canal. Porque além de criar conteúdo em relação a quadrinhos, né? Você também é um criador de conteúdo para a internet, né? Uma pessoa que disserta sobre esse assunto. Então, isso tem sido. Bom, obviamente que eu não estou falando isso para ti, né? Estou falando para quem está nos assistindo, né? Mas ser um produtor de conteúdo exige muito, né? Sim. E no início o canal era bem mais fácil, porque eu só tinha um quadro de resenhas, né, de comentários. Na verdade, nem dá para chamar de resenha, né? É um quadro de comentários, né? Eu recebia a revista, por exemplo, o Alfredo Carvalho lançava lá a revista do seu personagem, mandava uma edição para mim, eu lia e comentava no meu canal, e assim foi durante o primeiro um ano lá, né? Até a gente bater os 1.000 inscritos, né? E quando batemos 1.000 inscritos, o canal se profissionalizou. Antes eu mesmo fazia edição de vídeo por meio dos aplicativos de celular, era uma coisa bem artesanal mesmo. Mas aí entrou o nosso primeiro editor de vídeo, que foi o Cadu Artes, né? E a coisa se profissionalizou. E o canal passou a ganhar quadros, Alfredo. E aí, a partir do momento que ganha quadros, significa ganha colaboração de mais pessoas, né? Então, no primeiro momento, a colaboração era textual, né? Eu tinha os colaboradores que mandavam texto, eu publicava esses textos no, lá no YouTube. Tem uma seção, todos os canais têm uma seção chamada comunidade, e é uma Sim. seção ali para postar textos, né? E era onde eu publicava. Só que depois eu resolvi, olha a ousadia, já estamos indo agora para esse domingo para a 35ª edição de uma revista eletrônica destinada aos heróis nacionais de histórias em quadrinhos. Então, aí sim, né, eu tenho colunistas, né, eu e mais 4 colegas aparecemos na tela, e é um programa de mais ou menos 1 hora e meia, 2 horas, onde existem 6 quadros, sendo que 2 deles comandados por mim e os outros pelos meus colaboradores, né? Tem o próprio Hugo Máximo, que trabalha com o videozine, né? Tem o videozine lá no programa. O Eric Lustrosa trazendo o quadro. O videozine sempre traz alguma consideração, alguma dica, como tu pode ser um bom roteirista, como tu pode ser um bom quadrinista, como tu pode ser um bom leitor de histórias em quadrinhos de super-heróis. Então são reflexões que o Hugo nos dá, né? Uma pegada mais filosófica da coisa, assim, né? É muito bonito esse quadro dele. Depois nós temos o Super História, comandado pelo Eric Lustosa, que aí é um apanhado histórico mesmo, né? Desde lá dos primórdios até chegarmos nos dias atuais. Eric Lustosa, então, tem feito um apanhado de tudo em relação aos heróis nacionais de histórias em quadrinhos. Nós também temos o quadro Perfil Heróico, que é um quadro
que, como o próprio nome diz, né, ele destrincha o perfil de um determinado herói, né, por vez, né? Então agora, já neste domingo, vai estrear o colunista Sandro Marcelo, que assumiu esse quadro, né? Então, a cada edição, cada domingo, nós desvendamos um dos heróis nacionais. Nós temos também o Super Leitor BR, que é a visão do Adalberto Bernardino, que é simplesmente o maior colecionador e leitor de histórias em quadrinhos de todos os gêneros, mas a coleção dele de super-herói é impressionante. Sim. Então ele traz a visão do leitor, né? Muito bacana mesmo. O Adalberto, ele participou do meu documentário, né? Eu lembro quando eu estava no processo de orientação, a minha orientadora, ela viu o vídeo, né, que ele mandou, né, lá nas edições finais ali do documentário, e ela olhando falou, nossa, o cara tem um sebo atrás dele. É verdade. Ele é. E quando a gente chama ele o maior colecionador do Brasil, é em todos os sentidos, porque ele também tem 1,92 m de altura, né? O cara é gente boa demais. Eu realmente procurei ele porque eu precisava na época de um colecionador, né? Aí eu falei com o Elian Lopes, ele falou, cara, tem o Adalberto, fala com ele. Falei com ele, na mesma hora ele aceitou participar. Não, ele é muito, muito queridão, muito educado, uma pessoa que tem uma fala tranquila. Nossa, é muito bom trabalhar com o Adalberto, um cara fantástico. E cara, você falou aí, essa quantidade de quadros que você realiza aí no seu canal, isso com certeza demanda muito trabalho, né? E isso com certeza demanda um custo. E quando eu falo custo aqui, muita gente às vezes pode até confundir isso, já pensa logo em dinheiro, né? Mas não é só dinheiro, custo também está relacionado a outras coisas como tempo, né? E com certeza, produzir algo no nível como você produz, não deve, com certeza não é fácil e não deve ser uma tarefa que você faz de uma hora para outra. Tem que ter todo um planejamento, não é verdade? Alfredo, é uma tarefa bem difícil, né? Mas, por sorte, assim, eu escolhi a dedo os colaboradores, né? Então, primeiro, são caras, são quadrinistas ou leitores. Aliás, agora até o Adalberto está virando quadrinista também. Em breve vai Sim. estar estreando com o seu personagem, né? O Conector, que também é um herói nacional. Mas, então, todos são selecionados por serem extremamente conhecedores do assunto, né? Então, isso já ajuda. Depois, hoje em dia, né, eu conto, para poder fazer tudo isso, eu conto com a baita parceria do Big Mal, que é o nosso Uhum. atual editor de vídeos. Então, os guris gravam seus quadros, largam no Drive e o Big Mal vai lá e faz a edição, né? Ou seja, né, às vezes o cara torce, às vezes o cara gagueja, às vezes o Normal. cara normal, né? E tá lá o Big fazendo os cortes, fazendo as edições para deixar o programa, o quadro, da melhor maneira possível para os nossos seguidores, né? E é bem isso, o Alfredo. A gente entrega um programa no domingo. Na segunda-feira eu já estou entrando em contato com os guris. Galera, agora é pensar no próximo, o que vocês vão fazer, o que estão pensando e tal. Termina um, começa a pensar no outro. E o grande custo é isso que tu falou, né? É um custo enorme de tempo, né? Principalmente o tempo é o maior. Não vou chamar de vilão, mas é o maior desafio, né? E isso sim custa, né? Porque o que acontece? A gente tem que arrumar um momento para poder se dedicar ao programa, né? Lembrando que ainda não somos remunerados, né? Quem acompanha o canal, o máximo que a gente faz ali, a gente pede para quem gostou contribuir com o Pix. Mas assim, ó, não vem quase nada. Às vezes recebo lá um 20 pila, uns 5 reais, né? Mas geralmente nada, né? Tem muitos e muitos dias que não vem nenhuma colaboração sequer. É difícil quando você fala de criação de conteúdo, porque tem muita gente que olha esse tipo de trabalho e fala, nossa, que bonito, que legal, que divertido. Realmente, é divertido. Eu tenho certeza que você se diverte fazendo isso, né? É uma coisa legal, deve ser uma coisa muito satisfatória pra ti. Mas muita gente às vezes olha pra isso e fala, ó, vou fazer também. Será que eu consigo ganhar uma grana com isso? E não é bem por aí que a coisa toca, né? A gente sabe que o caminho ele é muito mais difícil. Às vezes
quantas e quantas vezes alguém já chegou pra ti e falou e perguntou, mas e aí, você tem alguma perspectiva de quando que isso vai fazer, vai te dar algum retorno? Você já deve ter recebido essa pergunta em outros momentos, né? Sim, sim, diversas vezes, né? Tá, mas tu vai ficar trabalhando de graça até quando, né? Essa questão sempre vem, né? Mas é realmente assim, né? O que eu fico tranquilo, Alfredo, é que, obviamente, que eu sempre vai ter pessoas que eu vou fazer também. Vou fazer porque eu quero ganhar dinheiro, que nem eles estão ganhando. Só que essa Sim. pessoa com certeza vai parar, né, ali em diante, Vai! porque não é assim. Não é assim, né? Fora as incomodações, né? A gente está falando aqui tudo, que lindo, que maravilhoso, tudo funciona bem, né? Só não entra o dinheiro. Não é bem assim, meu amigo. Nós temos, além disso, além de não ganharmos, fazermos por hora ainda é apenas um ideal, ainda tem as incomodações. E sim, muitas. Sim. Eu publico o Spidercast toda terça e toda quinta. Desde que eu comecei, tenho conseguido cumprir com essa agenda, né? Mas assim, no meu caso, que é um programa de entrevista, né? Eu dependo do entrevistado, eu dependo do tempo do entrevistado, né? Eu dependo do entrevistado aceitar vir aqui, né? E, mano, tipo, eu já procurei muita gente, alguns nem sequer me respondem, né? Outros, às vezes responde, dá aquela desculpa bem esfarrapada. Outros já teve caso de gente que já foi grossa comigo, não sei se a pessoa não estava num bom dia, naquele dia. E já teve caso, por exemplo, quando normalmente cai em assessoria do cara, as perguntas vão ser sempre a mesma. Mas vem cá, quanto de acesso você tem? Me passe os dados. Sim. Sim, sim, sim. Então, assim, tipo, a gente passa por muitas chateações, assim, no meio do processo. É satisfatório quando o programa vai ao ar e vem as pessoas e fala, pô, o programa ficou legal, ou às vezes o próprio convidado demonstra satisfação e tudo mais, às vezes os ouvintes, né, falam que o projeto tá legal, que é um projeto importante, que não sei o que, mas já aconteceu diversas vezes de você, não deu pensar de, tipo, ter certeza que eu faria isso. Eu me questionava, eu falava, mano, será que vale a pena esse tempo que eu tô investindo aqui? Será que eu deveria parar? Eu já tive esse pensamento. Você já passou por isso em algum momento? Olha, Alfredo, eu acho que quem disser que nunca teve isso é porque ainda não começou. Né? Ainda não começou a trabalhar. Porque se pessoas como eu, tu e tantos outros colegas e companheiros que estão tentando produzir, se algum deles me disser, Lobo, eu nunca pensei em desistir, olha, eu vou duvidar, vou acabar acreditando, porque eu tenho essa tendência de acreditar na palavra das pessoas, mas eu vou achar muito estranho, Alfredo. E sim, respondendo, foram várias e várias vezes em que eu pensei, por que, que eu estou fazendo isso? Porque assim, eu penso assim às vezes, né? Cara, eu sou um autor. Antes de ser um produtor de conteúdo, eu sou um autor de histórias em quadrinhos. E eu tenho um canal. Eu poderia estar nesse canal falando dos meus personagens todos os dias, divulgando o meu personagem, fazendo aquela, Uhum. sabe? Mas não. Eu tô aqui sempre dando espaço, estou comentando sobre as revistas, estou indicando as revistas, a gente faz lançamento de campanha de arrecadação lá pelo meu canal. Então, assim, ó, às vezes eu penso, por que eu estou me incomodando? Seria bem mais fácil se eu não fizesse isso, né? Mas eu não consigo, né? Por um lado, eu tenho essa consciência de dizer para mim mesmo, Alfredo, eu digo assim para mim, quando me baixa às vezes alguma tristeza, eu digo assim, Lobo, é, tu faz o que tu faz porque tu quis. Ninguém nunca te pediu. Sim, Portanto, ninguém te deve gratidão nenhuma. Mas às vezes a gente espera que pelo menos um reconhecimento venha, né? Mas se não vir, beleza, a gente pode até se chatear, mas vamos em frente. Sobre essa questão do número de seguidores que alguns convidados pedem, olha, velho, eu já vou botando eles na minha listinha lá. Porque o dia que eu for grande e eles pedirem espaço, eu vou perguntar então. quantos seguidores tu tem? Não, porque precisa um número mínimo de seguidor para vir aqui no meu canal também. É tipo retornar, né? Porque as pessoas às vezes não Ah, percebem que hoje a gente é pequeno, mas sabe o dia de amanhã, né? E se amanhã, sei lá, a gente explode aí? E aí, como é. exatamente. Que vão falar? Né? Putz, aquele cara que eu tratei mal, ele hoje seria uma boa, né? Exatamente. Todo caminho começa com os primeiros passos, né? Então, primeiro Exato. dois, três passos, né? Depois o cara vai ver, andou quilômetros e quilômetros. Mas sempre teve o primeiro passo, né? Ninguém nasce gigante. E, aliás, eu já vi canais aí com 50 mil inscritos e tal.
E aí eu fui analisar as lives, né? E aí tu vê que nas lives tem 10, 15 pessoas, né? O que faz com que eu acabe pensando, seguidor comprado, né? Então isso eu tenho a honra de dizer que o canal Grandes Heróis BR tem 4 anos de história, apenas 3.300 e poucos inscritos, mas nunca nenhum comprado, né? Um crescimento orgânico. Então, se a pessoa valoriza quantidade, pode daqui a pouco estar caindo numa arapuca. Eu estou falando isso por causa disso que tu comentou, né? Pode cair numa arapuca de ver grande número de inscritos, mas interação pouquíssima, né? Então, só quem é muito lesado que vai nessa na quantidade de inscritos só. Porque inscritos de YouTube, inscritos de Instagram, tem a venda, pessoal. Então não caiam nessa. Prefiram acreditar na numeração ali do canal. O cara tá fazendo um trabalho sério, tá crescendo, como é o caso aqui do Spidercast, né? Crescendo Valeu. organicamente. E agora que a gente passou do episódio 100, eu também comecei a jornada no YouTube, né? Porque minha plataforma principal é o Spotify. Mas Sim. muita gente falava, pô, mas eu não tenho Spotify, eu acho meio chato usar o Spotify. Aí o próprio Kitsune da Canicos, ele dizia, o YouTube é uma vitrine, você podia colocar seu trabalho lá. E aí eu ficava enrolando, né? Porque eu primeiro fiquei, putz, eu queria primeiro pegar todos os episódios e baixar eles e publicar eles no YouTube. Só que isso ia dar um trampo desgraçado, ia ser um tempo que na verdade eu não tenho, né? Exato. Aí quando veio o episódio 100, eu falei, não, vou fazer o seguinte, eu vou começar a partir do 100 e publicar lá, né? E tá bem no comecinho ainda. Essa é a verdade, tá tipo muito iniciante. Então os episódios lá quase não tem visualização. Até porque muita gente, muito do público, permaneceu no Spotify mesmo. Sim, sim. É porque talvez também porque tu também tenha optado por não botar câmera ligada, né? Sim. Câmera de vídeo, no caso, né? Daqui a pouco, se pensar na possibilidade de fazer mais ao estilo de um podcast, né? Visual, talvez história, mas eu acho que assim o teu público tá aprendendo a te seguir por meio do Spotify. Eu acho que a grande vantagem do Spotify é fazer o que eu já fiz, né? Por exemplo, não quando eu estou escrevendo, mas quando eu estou colorindo, eu boto ali para ouvir, né? E fico ouvindo e trabalhando. Então essa é a grande vantagem. Tu não precisa parar para assistir, né? Tu fica ouvindo. Eu acho isso fantástico, né? E me É, remete aos programas de rádio, que eu sou apaixonado por rádio, volto a dizer isso. minha referência foi o rádio, né? Eu já contei isso outras vezes. Eu escutava muito a rádio rock, a rádio 89, né? E eu escutava programas como aquele do Balacobaco, dois da tarde, Show do Tatola, essas paradas aí. E na época eu pensava, na época que eu tava começando o curso de jornalismo, eu falei, putz, mano, eu queria fazer uma coisa parecida com isso, né? E daí saiu, essa foi a minha primeira inspiração para criar o podcast, né? E às vezes o podcast com imagem, né? Eu sei que tem muita gente que vê isso hoje em dia como uma exigência, até porque muitos podcasts bombaram por causa disso, né? Só que Sim. eu já me peguei muitas vezes vendo um podcast desses, mas na verdade eu não tava vendo, eu tava só ouvindo. Deixei ali de lado escutando e fui fazer outras coisas. E o que eu perdi de conteúdo com isso, nada. Tipo, eu só não vi a cara dos malucos lá o tempo todo, mas o conteúdo em si é o que importa, é a conversa. Exatamente. Bom, eu preciso te dizer que lá no meu canal, né, é extremamente comum as pessoas irem até lá e comentar: estou aqui trabalhando, estou ouvindo, mas estou desenhando. Então as pessoas, embora o meu seja um canal, né, portanto a imagem, a tela de vídeo fica aberta, mas muitos fazem isso, transformam em um podcast, ficam lá trabalhando e ouvindo, né? Estão ali com a cabeça baixa, desenhando, ou estão até trabalhando num Photoshop e tal, e estão ouvindo. Então, tem sim a sua magia e eu acho fantástico, né? Volta e meia eu faço isso também. O conteúdo de vocês lá, tanto do Grandes Heróis BR como do Cineverso, né? Sim. Eu boto, às vezes, fico só escutando, né? E, tipo, sei lá, vou trabalhar, ou às vezes eu tô, sei lá, jogando videogame, alguma coisa do tipo, e tô escutando lá, tô vendo tudo lá, tô ouvindo tudo o que tá sendo comentado ali. E participando também. Claro, claro, dá pra fazer tranquilamente. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Não precisa citar nomes,
Nem nada, mas Sim. você já passou por alguma grande decepção? Porque você é um divulgador, você divulga obras de outros atores, de outros autores. Você já passou assim por alguma grande decepção com alguém, assim, com um trampo que você realiza lá no canal? Sei lá, de repente o cara te deu uma rasteira, ou simplesmente você. Tudo bem que você fez essa reflexão que você falou agora há pouco, que foi você que quis fazer aquilo, então o cara não é obrigado a nenhuma gratidão a ti, mas você em algum momento se sentiu muito incomodado com isso? Então, sim, cara, várias vezes, né? Inclusive recentemente tive um desentendimento chato, né? Acontece, né? Infelizmente a gente está sujeito a isso porque estamos lidando com pessoas, né? E pessoas tendem a se frustrar, pessoas tendem a estar num dia ruim, pessoas tendem a confundir as coisas, né? Então é comum que esse tipo de coisa aconteça, né? Eu já passei por vários desentendimentos com outros quadrinistas, alguns dos quais hoje são tidos como grandes amigos meus. E sim, a gente já discutiu feio, né? Precisamos de um tempo para ficar afastados até a poeira baixar e a gente poder voltar a conversar, né? Mas isso é comum, né? É comum. Só que quando acontece, chateia bastante, né? Infelizmente, esse tipo de coisa, estamos sempre sujeitos a isso, né? Mas uma coisa que me incomoda muito, Alfredo, me incomoda muito, já me incomodou mais, né? Por exemplo, quando tem um artista com alguma campanha de arrecadação, né, no tipo Catarse ou Vaquinha, ou seja lá o stream que ele usa para arrecadar o dinheiro dele, eu vou lá, faço a campanha, falo sobre a campanha no meu canal, né, divulgo, galera, vamos lá, vamos apoiar, não sei o quê. E depois a pessoa nem para mandar um valeu lobo. Nada, simplesmente nada, como se fosse apenas uma obrigação minha, quando não é, né? Eu não sou obrigado a noticiar ninguém. Então, hoje em dia eu tenho pedido pelo menos quem quer que entre em contato, né? Eu não vou mais estar correndo atrás das informações, que antes aquela coisa do tempo a ser pago por isso, né? Antes eu perdia boa parte dos meus dias correndo atrás. Quem é que está com campanha de arrecadação, meu Deus, quais são as que estão? E aí eu fazia a própria pesquisa lá dentro do Catarse, dentro dos sites de arrecadação, né? E isso me tomava um tempo que eu também eu percebi que eu não poderia mais perder. Então hoje em dia eu peço, quem quer que eu divulgue, bom, pelo menos me mantenha informado então. Né? Até porque você, quando faz uma divulgação de uma campanha do Cartaz, né, você tá colocando o seu nome lá no meio da conversa, né? Porque é a sua credibilidade que tá ali. Se alguma coisa der errado naquela campanha do Cartaz, não vai ser culpa sua, óbvio, mas o público vai cobrar. Pô, você divulgou isso, eu confiei em Sem dúvida. você. Sem dúvida, cara. E é por causa disso que eu já neguei divulgação. Por incrível que pareça, eu já tive que negar. Um quadrinista, eu até me dou com ele e tal, mas ele veio, né, Lobo, posso falar da minha campanha no teu canal? Gostaria de ser chamado para um papo heróico para falar da minha campanha no teu canal. Eu disse, para aí, deixa eu dar uma olhada lá na tua campanha. Quando eu fui ver a campanha, me apavorei, achei muito erro, né? O erro Uhum. de escrita, de concordância, Nossa. enfim, parecia que era um rascunho, né? E o personagem eu na época desacreditei, não levei fé, até porque eu conhecia os bastidores da criação do personagem e achei muito irresponsável a maneira como ele foi feito e disse, cara, eu peguei, quem me conhece sabe que eu sou muito sincero, né? Quando eu gosto, eu digo que gosto, mas quando eu não gosto, hoje só se a pessoa vem, né? Eu digo, olha, cara, não gostei. E como essa pessoa veio me pediu espaço, eu disse, olha, infelizmente eu não vou abrir espaço para tua campanha, para o teu personagem no meu canal, justamente por causa disso que tu falou, Fred, porque eu tenho um nome a zelar, eu tenho um canal a zelar, né? Eu tenho uma credibilidade, as pessoas acreditam em mim, então como eu não estou acreditando na tua campanha nem no teu personagem, eu não vou indicar. E foi o que aconteceu, não indiquei. A campanha saiu igual, o personagem teve a revista publicada e acabou até me surpreendendo positivamente, né? Então, isso teve um final feliz, digamos assim.
Que bom, né? Pelo menos isso. Mas você é jornalista também, você vai saber disso, né? Tudo que nós temos é nossa credibilidade. Se nós algum dia perdemos ela, acabou pra nós, acabou a nossa carreira. Sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que esse é um princípio que todo jornalista deve levar em conta, né? O que o jornalista tem é justamente isso, né? A nossa credibilidade, né? As pessoas vão procurar o Alfredo, vão procurar o Lobo porque acreditam no trabalho que ele vem fazendo, né? Então, se a gente falha nessa questão, vai tudo por água abaixo, né? E você comentou no início do podcast, né? Que com Grandes Heróis BR você tá agora com um canal que é possível monetizar, mas você não conseguiu fazer isso ainda. Você comentou de burocracias. Você podia falar um pouco para nós, detalhar um pouco para nós assim, o que que tá realmente faltando para que o YouTube aceite essa monetização? Sim, posso. Eu não sei se eu sou muito burro para essas coisas de internet, mas o que acontece? O YouTube é um serviço norte-americano, né? Uhum. Então, e eles pagam em dólar. Então tem toda questão de converter o dinheiro e tal. E lá eles pedem para tu cadastrar um banco. Eu cadastrei a Caixa Econômica Federal, cadastrei a minha conta ali e tal, né? Só que veio um aviso de que a informação estaria incompleta e que eles não poderiam me pagar, né? Eles de mês em mês eles me mandam um e-mail dizendo, ó, seus valores estão retidos, não sei o quê. Porque eles pedem um, um registro que eu anotei lá o que eles pediam, uma numeração e para autorizar essas transações internacionais, que eu peguei, entrei em contato com o meu banco e aí os atendentes lá me disseram que não sabem me dizer que número é ele. Eles pedem um número que nem lá no banco Uhum. eles sabem me dizer que número é. Né? Então eu tô nesse dilema. Eu vou te confessar que eu meio que desisti, né? Eu tô com na época que eu vi, a época que deu esse problema, eu tranquei o tal do super chat, né? Sim. Que durante a live a pessoa pode fazer doação, tranquei aquilo, porque realmente estava entrando bastante superchat, mas ficava retido, né? Então, hoje em dia eu tô com cerca de US$ 200 lá retidos no YouTube e eu não consigo desvencilhar isso, né? Talvez eu tenha que, para fazer isso, achar alguma agência que me dê essa tutoria, né? Ou, enfim, né? Mas aí eu gastar para receber, né? Sim. O valor que eu tenho lá ainda é muito pequeno, então eu estou tentando achar soluções novas para poder compensar isso, né? Uma das possibilidades que eu estou estudando é abrir uma campanha de arrecadação é, linear, né? Sem data para acabar, né? A tal assinatura, né? E aí, conforme o apoio virá, então, a contrapartida para quem estiver apoiando. Né? Então, eu estou estudando essa questão aí para ver se compensa essa, essa falta de solução para o meu problema lá no YouTube. Tem dois sites que trabalham com isso que eu conheço, né? Claro, tem vários, mas eu conheço dois que são muito famosos, que é o Apoia-se, né? Sim. E o Padrim. Que aí você teria que criar um sistema de recompensa, né? Que Sim. incentivaria o inscrito a apoiar aquilo de fato, né? Sim. Mas o Catarse faz isso também. O Cartaz, né? O Catarse faz igualzinho também. É verdade, tem o Cartaz, ele. É porque eu conheço mais o Cartaz como, por exemplo, um sistema mais de meta. Tipo, Projetos fixos. Não, mas ele tem o de assinaturas também, igual a esses outros que tu citou. Igual. e não seria o caso também de, sei lá, você. Não sei se você tem, tipo, algum outro parente, alguma pessoa da sua casa que tem uma outra conta de um outro banco e tentar, tipo, por exemplo, um outro banco, que às vezes pode ser também um erro de conexão entre um banco e o YouTube. Olha, cara, eu abri agora uma conta até no Banco do Brasil para ver se consigo agora solucionar essa questão aí. É uma ideia, é uma boa tentar, né? Porque o YouTube, ele tem. Eu sei que ele tem escritório aqui no Brasil, né? A- Agora, o problema que eu vejo, e já conversando com outros criadores na plataforma, né? É que assim, não é uma. Por mais que você seja um criador de conteúdo nela, não é uma coisa muito fácil você chegar a algum funcionário do YouTube. Eu vejo Muito. canais. Eu vejo canais assim, tipo, com 1 bilhão de inscritos,
Que às vezes dá um problema, uma coisa que tá muito comum acontecer em canais grandes, eu não sei se você já viu, é o hackearem o canal, né? Sim, sim. Tipo, hackeia um canal e bota lá, tipo, uma live lá de criptomoeda, alguma coisa desse tipo. E aí Morro eu. de medo disso. Não, é terrível. E cada vez mais tá perigoso, porque antes a galera até conseguia explicar como foi hackeado. Hoje em dia tem gente que foi hackeado e não sabe nem como foi que os caras fizeram Sim, isso. Os caras entram na pois conta é. deles, muda a senha, enfim. E eles, canais gigantes, às vezes têm dificuldades de contatar alguém do YouTube, Uhum. né? E tipo, imagina a gente que é pequeno, né? Mas Exatamente. então assim, tipo, o que falta hoje no YouTube pra mim é mais uma assessoria, tipo, com quem eu falo? Com quem eu posso conversar caso eu tenha algum problema? Caso, sei lá, quero tirar uma dúvida, né? Exatamente. Né? Esse tem sido o problema. Entender como o algoritmo dele funciona também, porque é um algoritmo que muda a todo momento também, né? Tipo, a gente não sabe, hoje uma coisa é certa, amanhã essa coisa pode ser errada, e aí, tipo, se você faz algo hoje que tá dentro da lei do YouTube, e aí amanhã muda essa lei, ele vai te penalizar por uma coisa que você fez no passado. Que ótimo, né? É complicado, cara. A gente toma muito cuidado, mas é muito difícil, cara. É muito difícil mesmo. Já pensei, né? Será que não existe uma outra plataforma aqui? Mas até a migração seria muito confusa. Meus vídeos estão tudo lá, então Sim. é complicadíssimo. Não, e tipo assim, não tem uma concorrente à altura ainda. Essa é a Não, não. verdade. O YouTube é a maior, a principal aqui do Brasil. Né? Tipo, não sei lá fora se existem outras que batem de frente, mas aqui no Brasil, as que chegaram até o momento não conseguiu nem chegar na metade da relevância que tem o YouTube. O Google, né, cara? Gmail, né? Esse conglomerado aí desses caras aí, a gente tá refém deles, na verdade é isso, né? E a gente tem que lidar com o que podemos fazer, né? A gente usa o que eles nos oferecem, a gente... É um serviço bacana pra caramba, né? Uhum. Mas, infelizmente, tem, né? Nada é 100% bom, né? Nada é 100% ruim, né? Mas tem esses percalços aí, né? Sim, a gente falando sobre isso, até quero pedir sua visão sobre esse assunto, né? Porque o que acontece? Hoje, muitos acessam a internet por meio do celular, né? E graças a isso, né, para acessar cada um desses serviços, é um aplicativo que você baixa, né? Antigamente, eu digo quando eu comecei a usar a internet, lá em, sei lá, do começo dos anos 2000, né? Para a gente acessar conteúdos diferentes, a gente usava um navegador e a gente digitava o endereço do site que a gente queria. Né? Já tinha o Google naquele tempo, mas era uma coisa muito mais para pesquisa. A gente procurava sites, a gente entrava em sites, anotava sites, enfim, era uma coisa muito mais prática. Hoje, parece que a gente está num mundo muito binário, né? Tipo, tá, ou é Facebook ou é YouTube. Ou esse meio, né? Google e Facebook. Vo- Instagram também. Instagram, que o Instagram é do Facebook. Então, tipo, a gente tá no meio, tá na mão dessas duas empresas. Você não acha que isso, por mais que facilitou o acesso a muita coisa, você não acha que isso meio que aliena também um pouco o público? Então, cara, é aquilo que eu falei, né? Na verdade, a gente está refém dessas empresas, né? Porque sequer conseguimos pensar na nossa vida hoje em dia sem esses serviços, né? Por exemplo, ali no Google, cara, ele te diz ali quantos passos tu deu e tal. Quando tu vê, começa a aparecer aplicativos do Google que tu nem sabia que tu tinha. Por exemplo, para mim, apareceu há pouco tempo atrás o tal de Google Fit. Que, cara, quando eu dou uma caminhada, eu chego em casa e ele me diz: parabéns, você fez tal caminhada, tal, tal, tal. Mas como é que ele sabe, pô? Sabe? Mas hoje em dia, cara, tudo tá dentro dos nossos serviços. Vai chegar um dia que o Google tu vai acordar, o Google vai dizer bom dia, você não tomou ainda o seu remédio, sua pressão tá tanto por tanto, né? Bom, o Elon Musk está tentando esse chip que vai, sabe, conectar a pessoa 100%, né? Mas é bem isso. E isso tudo volta àquela questão do que a gente falou lá no início, né? Que, sim, aliena, né? Aliena pela quantidade de informação e o pior, né, Alfredo, que para nós que somos jornalistas é um terror, que é as tais fake news, né? Então hoje em dia é muito difícil, né? Muita informação, muitas informações perdidas, muitas informações
erradas e, nossa, cara, fazer a seleção do que funciona, do que não funciona, do que é verdadeiro, do que não é, tem sido um incômodo e tanto. Justamente por isso que eu acredito que os jornais impressos morreram cedo demais, porque o jornal impresso é documento, né? Tá impresso é um documento que tem. Então ali, para sair no jornal impresso, a velocidade tem que ser averiguada, né? Então, disso eu tenho saudade ainda. E também a grande questão, né? A gente pegava naquele tempo o pacote completo, né? Lá você tinha tanto a notícia boa como a notícia ruim. Hoje, o algoritmo ele também ele direciona mais para Nossa, coisa mais negativa, né? Tipo, você vai ver uma notícia boa, ela não tem tantos cliques. Agora, uma notícia negativa, nossa, atrai zilhões de visualizações, né? E fora, sem contar, né, as pessoas que acham que lê uma notícia só de ler o título. Esse é um enorme problema. antigamente a gente chamava isso leitor de orelha, né? Era aquelas pessoas que só liam a orelha do livro, né? E saíam, sabe, com o nariz empinado, não, o livro tal, papapá. Achando que leu. E hoje em dia piorou. Piorou. Quando tu achava que não podia piorar, piorou. Hoje em dia são os leitores de manchete, né? Só lê a manchete ali, mas não você quer ler o que diz o texto. E infelizmente alguns colegas profissionais, né, alguns jornalistas estão usando isso justamente para tocar o terror, né? É mais fácil, talvez, para ganhar clique, eu não sei qual é, mas às vezes tu lê um título e tu vai ler a matéria contradiz o que está escrito lá no título, né? Uhum. Mas, então são coisas que complicado, né? Complicado. Quem trabalha com jornalismo online hoje em dia tem que lidar com um negócio chamado SEO, né? Que é basicamente você procurar pensar em palavras-chave. Você não vai pensar só no seu texto. Você tem que pensar em palavras-chave que estejam em altas em pesquisas do Google para que aquele seu texto seja direcionado aos públicos que façam pesquisas. Exatamente, viu? Quando eu digo que somos reféns, é nesse Né? sentido aí. E às vezes a gente deixa de, sei lá, falar de alguma coisa interessante justamente porque não tem relevância. As buscas por aquele assunto é baixa. Exatamente, exatamente isso, né? É uma coisa complicada e porque às vezes acaba até ditando o que tu vai ter que escrever, o que tu vai... E essa questão do algoritmo, eu sempre me atrapalho nessa palavra, o Algoritmo. algoritmo, eu falo sempre algoritmo, eu sempre me atrapalho, algoritmo. Não, enfim, é que se tu vê uma determinada matéria, por exemplo, até busca-se, né? Se tu vai pesquisar ali sobre, eu tô precisando de uma maquininha de cartão. Cara, tu pesquisa isso no Google, começa a aparecer um monte de propaganda de maquininhas de cartão. Sim, Se mano, é tu um pesquisar, saco isso. cara, qualquer coisa, se tu pesquisar chapéu, tô precisando de um boné, vou ver quanto tá um boné, começa a aparecer propaganda de boné. E isso vale para leitura. E aí o que acontece? É isso, exatamente isso que tu falou. Antes a gente tinha a contrapartida, né? Tu lia alguma coisa por esse lado, mas tu lia outra informação que era contraditória àquela. Hoje, se eu leio uma notícia defendendo o lado azul, Sim. ele só vai me entregar notícias sobre o lado azul. É impressionante. E aí o que acontece? Tu fica doutrinado a só ler aquilo, acreditar que aquilo é a verdade, porque não há o contraditório, né? Infelizmente. E aí o que aconteceu? Isso se refletiu principalmente fugindo um pouco da área da cultura nerd dentro da política, e isso afetou também a cultura nerd, né? Porque é a tal divisão que aconteceu principalmente dentro da política, né? O lado A versus o lado B. Se eu defendo o lado A, os jogadores do lado A podem fazer o que quiser. Se eu defendo o lado B, os jogadores do lado B podem fazer o que quiser, porque eu só vou futebolizar uma política. Eu acho que já falei sobre isso na outra vez que estive aqui. Tá? E isso gerou uma situação que hoje em dia está insuportável, que é o seguinte, envolve o nosso meio também, o que é o nosso meio mais cultural, né? Porque aí você tem por exemplo, um artista, faz um trabalho sensacional, independente da qualidade desse artista, o cara é muito bom naquilo que ele faz.
Só que, mas ele defende o lado azul da força. É, Então, por causa disso, a obra dele não vale nada. E você não pode consumir aquela obra também. isso é triste demais, cara. Porque é bem isso, cara. Pra mim, essa questão, cara, tu tocou num ponto importantíssimo aí. Para mim, que vale é a arte, cara. Sim. Sabe? E só funciona. Eu vou te dizer onde é que funciona essa questão de ter que escolher lado. Pra mim é em Star Wars. Cara, Exato. só ali que funciona. E eu vou te falar. Eu vou te falar, Alfredo, eu fico em dúvida às vezes, né? Porque, Os Sith são legais, hein? pô, os Sith são muito legais, cara. Eu não sei se eu queria ser um Jedi ou se eu queria ser um Sith, cara. Porque, pô, os Sith são muito legais. Os Sith soltam raios. Nossa, Só digo isso. Cara. Cara, mas é isso. Tipo, eu não acho ruim que as pessoas estejam politicamente educadas e queiram não. trazer a política pra dentro dessas obras culturais, não tem problema. Só que às vezes eu acho que passa um pouco do limite. Porque o que que acontece? Eu costumo dizer isso sempre, mas ninguém me ouve, né? Cara, quem inventou essa divisão foram os políticos, cara. Exato. Porque se o povo tivesse unido cobrando. Porque o pensamento deveria ser: bom, eu votei no candidato verde, então eu vou cobrar do candidato verde. O que acontece? Eu votei, então eu dou carta branca e só vou cobrar do outro que eu não votei. Sabe, é ridículo, cara, é ridículo. E, A ideia é que todo mundo, tanto quem votou e quem não votou, tem que cobrar. claro, se Exato. o povo tivesse unido, eles não estariam fazendo o que fazem, né? Com certeza, isso é fundamental. Mas fizeram a velha tática romana, né? Dividir para conquistar, né? E funciona até hoje. Sim, e eles estão lá, enquanto a gente está se degladiando aqui, eles estão lá felizes da vida, lá, Eu memorando. sempre digo isso, né? Quem é que recebe os maiores salários nesse país? Os políticos, né? Quem são os políticos? Olha, muda um, dois ali, três, mas tu vai ver, é sempre os mesmos, cara. Sempre os mesmos. 4 anos pra ti, depois 4 anos pra mim. Vamos botar esse povo idiota aí pra lutar. Por isso que eu não brigo por política hoje em dia, cara, porque, Não tipo, eu dá. não quero dar esse gosto pra eles. Eu não quero perder amigo por causa disso. Então fico de fora. Infelizmente, cara, eu já perdi alguns amigos, né, durante o período político e tal, mas ainda assim não deixo de lamentar, né? Mas é uma pena, né? A gente não pode esquecer que quando falam, estamos todos no mesmo. Cara, o único barco que eu tô é povo. Eu sou povo. E se tivesse que escolher um lado, era povo versus os políticos. Exato. Aí sim, sabe? Aí sim. Quem sabe um dia? Quem Quem sabe sabe um um dia? dia. Ótimo. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Mas assim, cara, a gente falou de tudo isso que eu acho que conecta, né, justamente com essa questão de criação de conteúdo, né? E a gente falou dos desafios que você teve, dos precalços e tudo mais. Só que, além dos desafios, a gente também tem aprendizados nesse processo, né? E eu sei que não é um, não é dois, não é três, são vários. Mas você poderia destacar, assim, quais são os principais aprendizados que você teve durante esse processo, tanto com Grandes Heróis BRs ou um quadrinista que seja, tipo, criando conteúdo que você, tipo, fala, putz, isso aqui valeu a pena. Então, cara, se tem uma coisa que eu aprendi é que e que fez e que trouxe algo de importante para dentro da minha vida fora das telas foi a questão do lidar, né? Eu tô lidando, eu tô falando para pessoas, eu tô lidando com pessoas e às vezes eu perco as estribeiras até no próprio no ar às vezes. Domingo passado eu perdi as estribeiras no ar, né? Ah, porque, pô, fiz lá a distribuição de um presente, a pessoa precisava adivinhar um número, eu falei, alguma pessoa disse, parabéns, essa pessoa aqui foi a que ganhou, acertou o número. Aí um comenta lá, né? Mas eu tinha falado antes. Não, velho, tu não tinha falado antes. Para mim, a internet tem velocidade diferente. Se tu escreveu antes, ela só chegou bem depois. E aí eu Sim. tive que refazer toda a leitura numeral de novo para provar para a pessoa que. Mas isso me deixou um pouco chateado. Então, assim, o grande aprendizado, Alfredo, que eu acho que
que todos nós que somos jornalistas, comunicadores, temos é o lidar com pessoas, né? É saber que lidar com pessoas é um campo minado. A verdade é essa, nós estamos o tempo todo pisando em um campo minado, né? E muitas vezes, Alfredo, o que vai nos atingir é o fogo amigo, né? Agora falando em linguagem de guerra, né? Muitos soldados morrem por fogo amigo, né? E o tiro por fogo amigo dói, cara. Dói, É o né? pior. Isso é o pior, com certeza. Então isso foi o maior aprendizado, assim, ó, saber que a qualquer momento algo pode acontecer, vamos tentar resolver, mas se não der para resolver, faz parte do processo também e o show não pode parar, né? Então a gente vai tentar remediar da melhor maneira que puder, vamos dar tempo ao tempo e enquanto isso vamos achar soluções plausíveis para o show continuar, né? Então é isso que eu aprendi, assim, eu acho que a gente acaba sendo um resolvedor de problemas, né? E antes não, antes eu era um guerreiro, cara, antes eu queria resolver na porrada, se fosse preciso, né? Antes eu era assim. Hoje em dia eu tô tentando ser um pouco mais tranquilo, né? Porque justamente por isso, né? Quando eu penso, não sou mais o Lorde Lobo, é o canal Grandes Heróis BR, né? E o canal não pode estar à mercê de um descontrole meu, por exemplo, né? Então a gente acaba tendo que aprender a lidar, né? Eu acho que esse é o grande aprendizado de todos nós que somos formadores de opinião pública e tal, né? E formador de conteúdo, né? Então eu acho que essa é a lição que a gente traz, que eu acabei trazendo para minha vida. Lidar com seres humanos, você falou tudo, cara, porque você constantemente tá ali numa live, ali, fazendo lives em dias diferentes, e cada dia vai estar aparecendo uma pessoa diferente ali, né? E às vezes a gente não sabe como é que aquela pessoa reage a determinadas coisas, se aquela pessoa teve um bom dia também, né? Porque também isso pode influir também, vai saber, né? E a gente tá cada vez, a cada entrevista, a cada programa, né, estamos num constante desafio de conseguir levar aquele programa, no meu caso também, uma entrevista, né, de uma maneira que não cause um incômodo para aquela outra pessoa. E sem falar que tem uma outra questão, né, Alfredo, que é o aprendizado diário dessa, pelo menos, ou diário, sim, porque tu tá todos os dias pensando em quem tu vai chamar. No teu, o meu caso é um pouquinho mais fácil, porque o meu canal é bem nicho, né? Como eu falei, eu falo sobre cultura pop, eu falo sobre os heróis nacionais de histórias em quadrinhos. O teu podcast já é bem mais aberto. Então tu entrevista o Lorde Lobo que trabalha com quadrinhos, mas tu entrevista o cara que trabalha com dublagem, tu entrevista o ator de teatro, e isso eu tenho certeza que te força a pesquisar quem é o teu entrevistado, o Sim. que o teu entrevistado faz. Então, assim, ó, esse é um outro desafio constante que estamos passando, né? Por isso que eu disse, o meu é mais fácil que o teu, eu tenho essa consciência, né? Mas o que nos traz, né, de retorno? Olha o leque de conhecimento que se abre na tua vida, né? Então a Total. gente cara, e é isso, Alfredo. Isso que é o gratificante. A gente não tem, eu não ganhei dinheiro com isso, mas eu tô ganhando outra coisa. E Conhecimento. voltamos. Exato. E aí, voltamos ao que a gente falou lá no início. Qual é a medida do sucesso? Eu tenho certeza que o Alfredo de hoje em dia é um cara muito mais sucedido do que o Alfredo que estava se formando na faculdade, por exemplo. Só para citar um curto período de tempo. Mas hoje, esse Alfredo Carvalho, que traz convidados aqui terças e quintas, é um cara com muito mais conhecimento, com muito mais retorno, portanto, com muito mais sucesso, nem que seja sucesso pessoal. E isso, cara, faz valer. Continua, parabéns, sou teu fã. Opa, cara, obrigado. Também sou seu fã. Sim, cara, é aquilo, né? Tipo, acho que todo bate-papo que eu tive aqui, todos, sem exceções, a gente sempre sai com um conhecimento mais elevado aqui. E isso é o mais importante. É isso que você falou, cara. Tipo, cada vez que eu chamo uma pessoa aqui, eu me vejo numa responsabilidade, que foi algo que eu aprendi com os meus professores da faculdade, né? Tipo, eu não posso chegar aqui. Como é que você ia se sentir se você chegasse numa entrevista
e o cara falasse assim, pô, você é quadrinista, que legal. Quais personagens você já lançou? Eu já vi isso acontecer, cara. Eu não vou falar, obviamente que eu não vou falar o canal, mas tem um cara que faz isso, cara. Eu já vi acontecer, Alfredo, durante uma live, o entrevistador simplesmente disse assim: tá, agora vamos mudar de lado, agora você vai me entrevistar, faz uma pergunta pra mim. Ué? E eu vi isso acontecer numa live. O entrevistado ficou sem chão. Não, sabe, ele não sabia o que dizer, não sabia o que perguntar. Cara, foi surreal. Por quê? Porque aí, cara, entra naquele dilema que a gente passou lá atrás, quando passaram a dizer que todo brasileiro já nascia jornalista, não precisava mais do diploma. E aí tu vê essas bizarrices acontecer. Então, eu dei um toque para alguns colegas que estão hoje em atuação. Eu disse, cara, eu já falei assim, de verdade, Alfredo. Eu cheguei e disse, cara, tu escreve mal e tu fala errado. Só que tu quer ser um comunicador. Maninho, vai estudar. Exato. Sabe? Nunca é tarde para estudar. Nunca é tarde para a gente aprender. Né? Então, essas coisas, essas bizarrices acontecem, Alfredo. Acontece. E é assustador. Cara, e é assim, é o básico, é o que você espera de uma pessoa, que você, se você tá ocupando o tempo daquela pessoa, aquela pessoa aceitou vir aqui, você tem que ter um mínimo de respeito, né, e falar, não, eu quero saber o mínimo, e a partir daquele mínimo a gente desenvolve uma conversa. Mas chegar do zero, por isso que às vezes eu faço umas críticas, às vezes alguns mesas casts que tem por aí, porque eles partem dessa premissa. Né? Eles falam, não, eu vou conhecer o cara ali na hora, né, no ato. Às vezes dá certo. Mas nem sempre. Pessoas, que nem a gente tá falando aqui, pessoas são diferentes uma das outras. Tem pessoas que não lidam muito bem com isso. É muito arriscado, é muito arriscado. Por exemplo, um dos elogios que eu recebi lá no meu canal foi de que eu deixo o entrevistado falar. É o básico. Eu já recebi isso aí também, cara. Eu já veio um entrevistado falar pra mim, pô, sério? Você deixa a gente falar, porra. Pois então, né? Aqui hoje, eu e tu, por exemplo, eu percebi que a gente se atropelou em pouquíssimas ocasiões. Por quê? Estamos dois jornalistas aqui, né? E é isso. Porque o que é entrevistar uma pessoa? É oportunizar essa pessoa a falar, a se manifestar. Sim. Então, eu vejo isso acontecer o tempo todo o entrevistador atropelando e discutindo e falando junto, né? Mas enfim, Alfredo, é essa nova visão que se tem da informação, né? E algumas de forma muito irresponsável. Eu tô em processo de aprendizado ainda, né? Então, assim, tipo, às vezes eu realmente acabo, sei lá, me empolgando na hora, às vezes eu interrompo, mas é sem querer. Não, mas eu também faço isso. Né? É normal, é normal. Às vezes a conversa tá boa e a gente não precisa esquecer, né? É normal. Agora eu sou um pouco filho da puta aqui no único quesito, né? Que é a questão da indicação que eu sempre peço. Às vezes eu pego pro cara de surpresa aqui. Já aconteceu. Mas, tipo, tirando isso, é uma surpresa que eu gosto também. Eu acho legal quando o cara fala, putz, agora você me pegou de surpresa aqui. Claro, claro. Mas eu realmente, a única surpresa que a pessoa pode esperar aqui. Agora, realmente, tipo, eu falo pro cara, pô, me faça uma pergunta. Tipo, pessoas funcionam de maneira diferente. Tem pessoas que provavelmente vai ouvir isso, vai falar, não, beleza, vou fazer aqui uma pergunta pra você. E faz mesmo. Agora tem pessoas que são mais assim, tipo, eu já notei isso aqui no podcast, né? Eu já tive convidados que gostam bastante de falar, e eu adoro esses, né? Mas eu também já tive convidados que eles vêm muito naquela mentalidade ainda eles já são pessoas que já passaram uma vida inteira dando entrevista. Principalmente pra televisão, pra rádio, essas coisas. E eles vêm ainda muito naquele modo entrevista, sabe? Então, pra eles, tudo funciona... não, você tem que fazer uma pergunta... Eu respondo essa pergunta e, tipo, eles não estão acostumados com eu fazer, tipo, um comentário sobre aquela resposta deles. E pra, tipo, a gente conversar a partir dali. Eles esperam uma outra pergunta. Mas mas cabe a mim lidar com aquilo. A partir do momento que eu percebo que o convidado funciona daquela maneira, eu vou no ritmo dele. Claro, claro. Isso é fundamental, né? Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek.
Primeiramente, cara, eu quero agradecer aqui a sua presença novamente no Spidercast, né? Portas abertas para você retornar se tu já é da casa. E vou deixar aqui o microfone aberto agora para você fazer sua divulgação, onde as pessoas podem estar te encontrando, onde as pessoas podem estar acessando seu trabalho, onde as pessoas podem, enfim, descobrir mais coisas sobre ti. Fica à vontade. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer, né, essa segunda vinda ao Spidercast. Né, um canto da internet que a gente já pode chamar de nosso, né? Então, certeza. Mais de 100 edições já lançadas e tal, né? Vem fazendo um trabalho muito importante na questão da divulgação cultural e esses caminhos, essas portas, melhor dizendo, que são abertas para os artistas, são sempre fundamentais, sempre vão contar com o meu apoio e com a minha gratidão. Então, o trabalho que vem fazendo aqui é digno de palmas, né? Tive a oportunidade de participar ali brevemente da 100ª edição, né? Enviando uma pergunta e mandando os parabéns, mas reforço aqui meus parabéns ao trabalho que vem desenvolvendo. E hoje és um que eu costumo chamar, né, de um dos nossos soldados da nossa trincheira, né? Estamos sempre numa trincheira, numa guerra cultural, na verdade é essa, né? De valorização do que é nosso, sem essa coisa xiita. Não se trata disso, o Brasil é melhor que os outros. Não é essa a questão. Temos mas coisas boas. Exatamente, né? Temos coisas boas aqui e essas coisas boas merecem chegar até o nosso público, né? E aqui é mais um meio de fazer com que isso chegue. Portanto, muito obrigado pelo convite. E quem quiser conhecer o meu trabalho, né, pode me procurar nas redes sociais. No Instagram tenho algumas, né? Tem Lord_Lobo lá no Instagram, né? @Lord_Lobo, que é o meu, né, meu perfil, mas eu tenho também o penitente.hqbr, caso queira falar ler alguma coisa sobre penitente. O Star, que tu falou aqui, é star.tokusatsu.br, né? Então, tem o Grandes Heróis BR, isso lá no Instagram, @grandes_heróis_br. Mas convido a todos aí que queiram conhecer o canal Grandes Heróis BR no YouTube. É bem isso, youtube.com/Grandes Heróis BR, tudo junto, né? Nós temos uma programação bem definida. Domingo às 21h30 nós temos esse Super Gibi, que é a nossa revista eletrônica semanal. Depois, na segunda-feira, temos o nosso quadro de entrevista, que é o Papo Heróico, também às 21h30. Na última quarta-feira do mês deveria já estar acontecendo o Balonando, que é a nossa mesa redonda. Então, e aí na última quinta-feira do mês. E para esse ano estou estudando chegar com alguns quadros novos. Legal. Entre eles o Outros Heróis, que é para falar justamente de heróis, né, com um foco maior no autor, porque para fazer quadrinho no Brasil precisa ser um herói, né? Precisa ter ser tão destemido quanto um herói. E nós temos ótimos heróis dentro da ficção científica, heróis dentro do terror, heróis dentro do humor, né? Nós temos heróis espalhados pelos mais diversos gêneros e muito Brasil, né? Muita brasilidade nisso. Então, quero deixar a todos bem tranquilos que o canal Grandes Heróis BR tem esse foco no nacional, usa as cores da nossa bandeira como cores do canal, né? Mas nosso foco é a cultura nerd de histórias em quadrinhos. Tem nada além disso, valorização dos quadrinhos nacionais. Então, mais uma vez aí, convido a todos a nos seguirem lá pelo YouTube Grandes Heróis BR. Valeu, Alfredo, muito obrigado e parabéns aí para ti aí, um abraço a todos que nos ouvem. Muito obrigado, Lobo. Muito obrigado aí pelas palavras. E galera, vocês que nos escutaram até aqui, sigam a gente no Spotify, se inscrevam no canal do YouTube. Também as minhas redes sociais, tanto as redes sociais pessoais como as redes sociais do Spidercast, estão aí na descrição.
Sigam a gente lá, porque normalmente eu posto todos os programas, sempre quando sai um episódio novo, ou a agenda da semana mesmo, eu coloco tudo lá. Então se vocês querem acompanhar a gente, ficarem por dentro do que vai vir, o lugar certo é lá, Instagram e Twitter. E eu espero muito ver vocês novamente na próxima edição do Spidercast. Até lá! Você escutou Spidercast. o podcast de cultura geek.